Tucson de primeira geração, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento, então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E a Tucson aqui em análise é na versão GLS com motor 2.0 16 válvulas flex, câmbio automático e tração dianteira, ano 2018. E esse é o último ano de fabricação da Tucson de primeira geração aqui no Brasil. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em julho de 2022, começando pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, tá em R$ 82.259. Já a tabela FIPE, curiosamente, bem abaixo desse valor, R$ 74.797. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. E você também vai precisar colocar as placas Mercosul se você estiver comprando um carro desse de outro município e ele já não tiver as placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui tabela KBB, que seria a pior das hipóteses, né, o maior valor, você vai desembolsar para um carro desse R$ 82.792,74. Vamos arredondar? Separe R$ 83.000 para você adquirir um carro desse e já levar para sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o carro no seu nome. Mas vamos falar agora de custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIPE. Por esse ano, excepcionalmente aqui no meu estado, não foi recolhido sobre o valor da FIPE de 2022, e sim sobre o valor de 2021, que na época, em janeiro de 2021, estava em R$ 56.790. Olha como é que esse carro subiu de preço. Então, 4% vai ficar em R$ 2.271,60. Por isso que o governo aqui de Minas Gerais esse ano fez isso. Sem entrar em mérito aqui de política, o que está certo, o que não está, mas o fato é que isso foi feito para essa alta absurda que vimos no valor dos carros não repassassem para nós aqui na forma de imposto, ou seja, o IPVA. Mas falando agora em taxa de licenciamento, o valor também que foi cobrado aqui no meu estado esse ano, ficou em R$ 135,95. Já o seguro, que é bem interessante você pensar em fazer para um carro desse, e eu considerei aqui uma média de 5% da tabela FIPE, que eu costumo cotar aqui para os vídeos do canal, vai ficar em R$ 3.739,85. Mas tenha este número apenas como uma média, porque ela pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para a sua realidade, esse valor pode ser maior ou menor. Falando agora em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em julho de 2019, estava em R$ 63.813. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 3.661,33. Em percentual dá 4,9%. Para um carro 2018 SUV médio, que ainda pegou um pouco daquela depreciação inicial ali, né, dos seus primeiros 2 a 3 anos de fabricação, eu diria que ele teve uma inflação até condizente na média comparado também com outros da categoria. Então, somando aqui os custos envolvendo documentação, seguro e descontando a inflação que esse carro teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 2.486,07, o que dá por mês R$ 207,17. Mas tenha em mente que o custo real de um carro desse por ano pode ser maior, porque aqui eu estou descontando o valor de inflação que ele teve,
que é algo atípico de acontecer. Os carros, quanto mais vão ficando usados, eles vão perdendo valor e não aumentando de valor. Então, se nos próximos 2 a 3 anos os preços de carros começarem a cair novamente, você vai ter que somar a esse custo anual o valor que ele tiver de depreciação. Fique ligado. Mas vamos falar agora aqui em custos envolvendo manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas da Tucson 2018? Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, tem 2 modelos que são aplicáveis. O primeiro vou colocar aqui no somatório de peças, que é de código N1231, vai ficar em R$ 167. Mas tem um outro modelo que é o N1751. Se for esse o que tiver equipado no seu carro, vai ficar em R$ 256, um pouco mais caro. Então, antes de trocar a pastilha de freio desse carro, verifique com o seu mecânico, confira o código correto para você não comprar a peça errada. Assim como os discos de freio também, que tem 2 modelos que são aplicáveis para Tucson. E ambos aqui eu cotei da Fremax, e o primeiro código aqui que eu vou colocar no somatório é o BD0580, vai ficar em R$ 567 o par. Já se for o BD0586, vai ficar em R$ 614, um pouco mais caro também. Já o kit de velas, cotei aqui da NGK, vai ficar em R$ 122. Aqui as velas para esse motor tem preço até bem acessível. Já os pneus, eu digo para você sentar na cadeira para ouvir. As medidas aqui são as 235 60 16 e eu cotei os Michelin Primacy SUV. Vão ficar em R$ 3.396 os 4 pneus. Não são baratos, mesmo se você procurar de outros fabricantes, vai baixar um pouco de preço, mas não muito. Essas medidas de pneus aí para SUV, principalmente para Tucson, são pneus de perfil um pouco mais alto, são bem largos, então vão ser sempre pneus um pouco mais caros. Falando agora em óleo de motor, a especificação aqui da Hyundai, dentre outras várias, mas a mais comum aqui de viscosidade é a 5W30. E esse motor beta pega exatamente 4 litros com a troca do filtro. Então cotei aqui um Castrol Magnatec Stop Start 100% sintético na viscosidade 5W30 API SN. Vão ficar em R$ 224 esses 4 litros. Já a correia de acessórios, esse motor aqui trabalha com 3. Uma para a direção hidráulica, uma para o alternador e outra para o ar-condicionado. E eu cotei aqui as 3 da Gates. Vão ficar em R$ 126 aqui já o conjunto completo. Mas não tem tensor incluso, o tensor seria a parte. Mas falando aqui agora do kit de correia dentada, esse sim, já incluindo a correia, o tensor e uma polia auxiliar, também da Gates, vai ficar em R$ 560. Falando agora em filtros, começando pelo filtro de ar do motor da MAN, R$ 130, um pouquinho mais puxado. Filtro de óleo também da MAN, R$ 36. Filtro de combustível da MAHLE, R$ 25. E o filtro de cabine da MAN, R$ 31. Amortecedores, cotei os 4 da Monroe, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás, R$ 2.030. Amortecedores aqui também já começa a ficar um pouco puxado nesse carro. E esse é um veículo com transmissão automática. Vamos falar aqui da troca do fluido do câmbio, que tem uma capacidade total aqui para 7,8 litros. Então você vai precisar comprar pelo menos 8 litros de óleo. E a especificação aqui da Hyundai é a ATF SP3. E um óleo que atende a essa especificação é o FebiBios, está em código 29934. E além desses 8 litros de óleo, eu cotei também um filtro da Japan Parts, mais uma junta de vedação. Porque de nada adianta você fazer a troca do fluido e não colocar um filtro novo. E para trocar esse filtro, vai ter que desparafusar o cárter do câmbio, então vai mais uma junta nova aí também nessa conta. Então esse kit de 8 litros de óleo mais filtro e junta
vão ficar em R$ 980. Eu diria que não está caro comparado com seus concorrentes. Estamos falando aqui de 8 litros de óleo, que pode ser até um pouco mais. Esse custo aqui, ele é só dessas peças. Mas é claro que aqui não está incluso o valor de mão de obra, porque ela pode variar muito dependendo da região que você estiver me assistindo. E também pode variar dependendo do processo de troca que você for fazer. Se fizer por gravidade, é um processo mais simples, mas que não vai limpar 100% daquele óleo velho. Se for por máquina, aí sim vai expulsar totalmente aquele óleo velho e vai ser uma troca mais eficiente. Porém, não vai ser possível fazer só com esses 8 litros aí, porque a máquina não trabalha vazia. Ela vai precisar circular ali um óleo a mais para poder garantir que só vai ficar dentro da transmissão o óleo novo. Então, geralmente se gasta em torno de 50% a mais ou até mesmo o dobro da capacidade total da transmissão para fazer essa troca por máquina. E a troca por máquina por si só já aumenta o custo da mão de obra, né? Que geralmente vai ser mais caro que o custo por gravidade. Então, isso tudo tem que ser pensado também. Então, somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas da Tucson, vai ficar em R$ 8.394. Realmente não é barato manter um carro desse. Os vilões aqui dessa manutenção foram discos de freio, sempre bem caros aqui, pneus caríssimos, correia dentada, o kit aqui também ele é bem puxado, mais de R$ 550, e os amortecedores também puxaram esse somatório um pouco para cima, além de ser um carro com transmissão automática, então ainda tem um custo extra aí da troca do fluido do câmbio. Então prepare o bolso para ter um carro desse na sua garagem. Mas falando aqui em custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio, aqui a Tucson já é equipada com motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com um preço proporcionalmente mais vantajoso em relação ao etanol. A gasolina aqui está numa média de R$ 5,99 o litro e esse carro tem um tanque de 65 litros, então vai ficar em R$ 389,35 para enchê-lo. E como que é o consumo? Peguei aqui dados de ficha técnica. Na cidade, com etanol, esse carro faz 5 km por litro. Já com gasolina, 7,1. Na estrada, com etanol, ela faz 5,9. Na gasolina, 8,3. É um carro de consumo bem elevado, não tem jeito. Ainda mais se tratando aqui da versão com câmbio automático, ele vai gastar combustível mesmo. E ainda falando em dados de ficha técnica, agora na parte de autonomia, na cidade, com um tanque cheio de etanol, esse carro pode rodar 325 km. Se tiver abastecido com gasolina, 462. Já na estrada com etanol, 384 km, com gasolina 540. Mesmo tendo um tanque de 65 litros, que não é nada pequeno, o consumo é bem elevado, então a autonomia ainda ficou mediana, tendendo a ruim. Mas, falando agora aqui da lista de equipamentos de um carro desse, né, a versão GLS, já conta de série com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, faróis de acionamento automático, chave presencial, dupla airbag frontal e ABS, faróis de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E os opcionais são os bancos de couro e a câmera de ré, porque o sistema de som desse carro também poderia vir de 2 modelos diferentes. O primeiro aqui, né, de série, é um pouco mais simples, contendo leitor de CD, entrada USB e conexão Bluetooth. Já o mais completo seria a central multimídia, para poder, além de exibir as imagens da câmera de ré, contava também com GPS nativo e DVD player. Como é um carro de projeto um pouco mais antigo, já tinha concorrentes bem mais modernos aí no mercado, ele ficava devendo um pouco em equipamentos. Mas falando aqui em conjunto mecânico bem robusto, resistente, confiável, motor beta de comando duplo no cabeçote acionado por correia dentada e com variador de fase para as válvulas de admissão. 142 cavalos de potência na gasolina e 146 no etanol a 6.000 RPM. E o torque de 19 kgfm na gasolina e 19,6 no etanol a 4.500 RPM. Para um carro pesado de 1.550 kg, a relação de peso-potência ficou em 10,6 kg por cavalo. Para um SUV, parece que a relação de peso-potência ainda está adequada, mas o 0 a 100 fica em 11,3 segundos. E é um carro de desempenho um pouco amarrado, principalmente pelo câmbio.
automático convencional de 4 marchas apenas, acoplado ao motor por conversor de torque. Então ele prioriza o conforto e a suavidade nas trocas de marcha, o que sacrifica o desempenho, principalmente as retomadas de velocidade e as arrancadas de semáforo. A suspensão ela é McPherson na dianteira e duplo A na traseira, sistema independente nas 4 rodas, então mais estável ao fazer curvas, é o que se espera de um carro dessa categoria. Além de freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira, e a direção ainda é hidráulica convencional, rouba ainda um pouquinho mais de potência do motor, mas se você precisar fazer um reparo, principalmente lá na parte de setor de direção, precisar trocar, vai ser mais barato do que um sistema similar elétrico. Porém, o porta-malas aqui é muito bom, 528 litros de capacidade, dá para levar bagagens da família inteira com tranquilidade, e ainda conta com rebatimento dos bancos traseiros, que além disso são bipartidos, então dá para aumentar ainda mais essa capacidade de carga se assim você precisar. Pontos positivos principais de pegar uma Tucson de primeira geração. Primeiro aqui é a robustez e confiabilidade mecânica. Esse motor realmente ele foi feito para durar. É um motor que, se você cuidar bem dele, é um verdadeiro tanque de guerra. Além de ter uma boa oferta de peças no mercado, essa Tucson ficou disponível por vários anos, desde lá 2004, 2005 mais ou menos, quando ela chegou no Brasil, até 2018. Então, excelente oferta de peças mecânicas e de estética também, acabamentos internos, externos, faróis, para-choques, lanternas, chave de farol, chave de seta, tudo você encontra com um pouco mais de facilidade no mercado. Além de ser um carro com ótimo espaço e acabamento internos, já fiz uma avaliação dessa Tucson, vou deixar o link aí em cima para você assistir ao final, mas é um carro com bons materiais empregados ali nos forros de porta, no painel, nos bancos, tudo muito bem encaixado, muito bem feito. Além de ser um carro bem confortável ao rodar, sem perder em estabilidade, o que é bem interessante. Um carro com boa altura do solo, então você pode ficar um pouco mais tranquilo ali nas entradas e saídas de rampas, nas lombadas. Mas os pontos negativos aqui são o desempenho fraco, principalmente nessa versão com câmbio automático, então você tem que antecipar um pouco mais ali as retomadas de velocidade, as ultrapassagens, tem que ser feito tudo com um pouco mais de espaço, com mais tempo para evitar sustos. O consumo de combustível é elevado mesmo, não dá para fazer uma boa média de consumo com esse carro, infelizmente. Falta equipamentos que eu considero essenciais, ainda mais se tratando de uma categoria dessa aqui, que são o computador de bordo e o ponteiro de temperatura ali no painel. Algumas versões dessa Tucson vieram com esses dois equipamentos, geralmente as top de linha, né, as V6, mas aqui as GL e GLS geralmente não tinham disponíveis. E além disso é um carro de manutenção cara, como vimos aqui, ainda mais se tratando de pneus aqui, né, bem caros. Então você tem que ter tudo isso em mente antes de escolher um carro desse para sua garagem. Mas me diga você, frente a toda essa análise feita da Tucson, você compraria um carro desse, levaria para sua garagem? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Tá na dúvida entre uma Tucson e um outro SUV? Muito provavelmente lá já tem o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e levar o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.